sexual, isso está prejudicando o seu relacionamento, a sua conexão com a sua parceira, eu quero falar para você do T-Power, que melhora a produção de testosterona e melhora a vasodilatação. Ligando agora, metade do preço e só começa a pagar aqui 45 dias no carnezinho e ainda ganha um relógio. Ligue 0800 591 4564. Muito boa noite para você que se liga na tela do Link Esporte Clube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à edição da 6 dessa quinta-feira, no dia 20 de novembro de 2025. Tá no ar, feriado para você ligado no nosso Link Esporte Clube, dropando o dedo no like, se inscrevendo, ativando o sininho. É, rapaz, os lados do Palmeiras, pelo jeito, estão felizes hoje. Não. Depois que resultado. Tem que rir pra não chorar. É? Já dá boa tem que ir tarde pra não aqui, chorar, né? 13, se o Palmeiras estivesse com 13 em campo, teria dado 13. Com toda certeza. É um número muito específico, diga-se de passagem. Você do outro lado do aparelho vai deixar mais de 13 likes, com toda certeza. Também vai se inscrever, vai mandar mensagem, vai participar com a gente. Melhor 14 que 13, ultimamente. Exatamente. Bom, você do outro lado do aparelho vai mandando mensagem pra gente, participando Evitar no problema. dia após o Palmeiras ter vacilado na busca da liderança no Campeonato Brasileiro. Esse lado você foi bonzinho. Empatou contra o Vitória ontem no Allianz Parque, mas também o Fluminense, pelo jeito, é alviverde, é avante, porque fez o crime contra o Flamengo, vitória importante, que deixa o campeonato ali ainda vivo, a ser disputado dentro das 4 linhas. Eu sou Enio Ricanello, apresento a edição da Sense e ao lado dessa dupla aqui nos estúdios da Record, Felipe Pacincani, pela primeira vez juntos, agora oficialmente, né? Juntos, né? Novo contratado da Record Entretenimento. Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, Enio. Uma ótima noite pra você, ótima noite pro nosso Dustin Hoffman aqui, o Capitão Gancho. Lembra? Quem nunca viu o Hulk, o Capitão Gancho, né? Tá aqui o Dustin Hoffman. Beijo pra O cara você. mirou no Piratas do Caribe e acertou o Capitão Não, Gancho. mas é Dustin Hoffman, o Hulk, o Capitão Gancho, que é a história do Peter Pan, que passava toda a sessão da tarde, enfim, né? E deve passar agora no meio do final do ano aqui. Mas, gente, seguinte, claro que matematicamente o campeonato tá aberto, e o que dá mais raiva pro torcedor do Palmeiras é que ontem foi um jogo que a gente pode dar o apelido de fraudão, né? Não é possível que o Palmeiras contra o Vitória em casa. Fralda cheia? Mas o pior de fraudão é que foi a falta de alma, a falta de atitude de um time que é bom. A crítica que eu sempre faço ao Palmeiras não é crítica depreciativa, não é crítica de porque o time é um lixo, porque o time é não sei o quê. Não. A revolta de crítica é porque o time se sabota quando ele tem capacidade e muito mais de conseguir resultados que já poderia, nesse momento, depois você é bom de conta, você vai fazer conta aí. Nesse momento, ter acabado o Campeonato Brasileiro. O campeonato poderia terminar ou sábado ou terça-feira por vírgulas de capacidade que o Palmeiras deixou pelo caminho. Então, como é que um time desse é ruim? Se ele podia matar um Campeonato Brasileiro antes de viajar para Lima para a final da Libertadores. E ontem a frustração fica porque o Palmeiras hoje, e a gente talvez estaríamos aqui num clima de programa dizendo, segue o líder novamente. E o Palmeiras deixou, numa idiotice, num jogo ridículo, a chance de voltar à liderança diante de um dos piores times do campeonato. E não é apenas um empate diante do Vitória, é o segundo no ano. Inclusive 2-2 no turno do Campeonato Brasileiro. Marcos Costa, quanto tempo, hein, cara? Quanto tempo, ainda tava com Seu saudade cabelo já. ficou até mais Grisalho. brilhoso. Mais Abraço pra grisalho. você, boa noite. Boa noite, Facinca, meu irmão. Legal estar com você aqui. Parabéns pra você, parabéns pela Record. Muito sucesso pra vocês. Não concordo muito com o que você disse. Pra variar um pouquinho, acho que fralda cheia, acho que é muito forte. E falar, era pra ter ganhado o campeonato. O flamenguista pode pensar da mesma forma. Por isso que nós temos um campeonato tão acirrado, por isso que existe um Quem campeonato. tinha faca e queijo na mão? Os dois. O Palmeiras muito mais. Se você pensar ao longo do campeonato, o Flamengo teve mais a faca e o queijo na mão do que o Marcão, Palmeiras. Ao longo do campeonato, a gente tá falando de 17ª, 20ª, toda rodada que não vai decidir. O Palmeiras já poderia, nesse momento, com essa faca e queijo na mão, poder falar, ó, eu mato o campeonato agora. Não, mas não. É nessa prerrogativa que eu falo. Sim, se você pegar o recorte dos últimos 9 pontos, nós falamos hoje no programa do meio-dia, estava com o Enio aqui, também estava o João Miguel participando com a gente, nós falamos justamente isso. Eu trouxe
esse ponto que o Palmeiras, nos últimos 9 pontos, conquistou 1. Sim. É um absurdo. Pra capacidade do Palmeiras é um absurdo. Isso é um absurdo, mas pro Palmeiras Derrota bater... contra o Mirassol, o Santos, que é ali muito modificado, né, por conta da data FIFA. E ontem o empate contra o Vitória, é pouco, né? O empate contra o Vitória que pega. A forma que jogou, ou melhor, que não jogou contra o Mirassol também pega. Também. O do Santos, eu acho que tá na Não, o do conta Santos por não tem nada todo a o ver. cenário. Exato. Mas tá nesses 9 pontos, Não, né? claro, mas A é gente que tem que analisar. você tem motivo, você tem desculpas pra explicar o que aconteceu na Vila Belmiro. Mesmo não tendo, tá? Sim. Não, eu acho que tem. Eu acho que são. É palpável você falar trazer desculpas ali. Não é desculpas, trazer os fatos. O Palmeiras estava remendado ao extremo, o Santos jogando a vida dentro da Vila Belmiro. Tudo que aconteceu. Que beira até um crime se você pensar esportivamente, você colocar torcida organizada atrás do banco de reserva para pressionar jogador. Mas teve tudo isso. Teve o Neymar em campo, que é um aspecto anímico. Acho que hoje nem tanto pelo futebol do Neymar, que deixou A de ser um lambreta que ele atleta. tentou dar em cima da marcação do Palmeiras fala muito do momento Mas tem futebolístico um do Neymar. anímico, né? Para os companheiros, para a torcida. Enfim, o do Santos, ok. O do Mirassol, esse sim a gente pode falar de Salto fralda alto. cheia. Salto alto. Eu vou na fralda cheia. Acho que Nem chegou falar, ali, acho que pra mim salto. o Mirassol espremeu o Palmeiras, esmagou o Palmeiras, não deixou o Palmeiras jogar. Aí, O na Palmeiras capacidade titular. do Mirassol, aí o time é bom. É bom. Então eu acho que o Palmeiras foi salto alto e não enxergou que do outro lado tem um time bom. Está indo pra Libertadores e vai pela vaga direta, hein? Direto. Vai pela vaga direta, não vai nem passar pela pré. A fralda se dá O pelo grande Vitória. vencedor, não vai ser o campeão, mas o grande vencedor Não, o desse campeão moral brasileiro é o Mirassol. Mirassol. O grande Mirassol, vencedor desse campeonato Mirassol. brasileiro. É absurdo o que fez, e aí com méritos pro Reinaldo, que também se reinventa, né? Ele Todo sai, mundo, time, Daniel sai de um Alves. jogador aí ironizado pelo grande público brasileiro Sim. para um lateral esquerdo, porra. Por exemplo, se o Mirassol tivesse em 2022 a Copa do Catar, que foi de novembro a dezembro, o Reinaldo tava na Copa do Mundo. Tava na Copa do Mundo. Olha que loucura. Tava na Copa Tem do uma Mundo. posição que falta, né, no futebol É. brasileiro. Mas eu acho que o jogo que a gente tem que lamentar, o palmeirense tem que lamentar, é esse do Vitória, obviamente. Não conseguir fazer um gol no Vitória, jogando em casa, pressionando, é um negócio bizarro. Acabar, eu acho que assim, o pior de tudo, a tampa do caixão de ontem é acabar o jogo com Gustavo Gomes de centroavante. Aí realmente... Não é que acabou, ele colocou aos 35 no segundo tempo. Exato, aí realmente... Seria a única alternativa, uma das alternativas que o Palmeiras tentou muito ontem, né? Que é bola cruzada na área, Só bola o Palmeiras trabalhou a bola e buscando lá pra ponta esquerda. Na Não, e jogada entrando no banco, porque uma coisa assim, não tem mais alteração, 35 minutos o Gomes tá em campo, o Gomes vai lá pra frente, aí você vira atacante. Não, ele entrar como opção pra ser atacante, aí realmente... Ô Marcão, Só, Fala aí, eu preciso conectar o João Delfino com a gente. Vamos parar de falar. Vamos lá, vamos pra Taubaté. é bom, pô. Vamos pro interior de São Paulo. Tudo bem, João? Boa tarde pra você. Já chegamos agora à noite, né? Porque estamos na edição das 6 do Link Sport Clube. E aí, você que também é muito conhecedor do futebol do Palmeiras, ontem eu fiquei decepcionado. Eu tava fazendo esse jogo num outro centro de curso, fiquei muito Decepcionado, você tá decepcionado. sendo bonzinho. Porque assim... Você pode falar a palavra correta. Qual que é a Ela palavra tem 4 correta? letras. É? P-O-T-O. Ah, não sei. Isso, Mas isso é você já não acorda assim. Não, normal. Não, legal, bacana. Você já acorda P-U-T-O. O Enio não, você não Até tem... 0x0 com Vitória, tá tudo bem. O Enio não. Que alegria. Não tá tudo E aí, bem. João Delfino, como você viu a partida de ontem diante do Vitória, o Palmeiras precisando assumir a liderança do Campeonato Brasileiro? Amigo, boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite pro Pacincani, pro Coste, pra todo mundo com a gente no Link Sport Clube. Legal estar aqui com vocês. Olha, o Campeonato Brasileiro podia ter acabado ontem, né? Vocês mesmos estavam falando, né, que poderia ter terminado ontem. Pro Palmeiras, que se tivesse vencido o Vitória, chegava na liderança de novo, o Flamengo depois teria o resultado contra o Fluminense, mas acho que poderia ainda mais, depois do jogo das 6h30, né, depois do jogo das 7h30, na verdade, do Palmeiras, aí sim poderia ter acabado, porque aí o Flamengo venceria o Fluminense, e aí acho que a gente iria para Lima no sábado com o campeonato praticamente decidido. Mas como não aconteceu, os palmeirenses estão felizes, como você mesmo disse, né, Enio? Falando do jogo do Palmeiras, eu já não tinha entendido o Aníbal Moreno entrando em campo naquele momento, no lugar do Rafael Veiga. Tudo bem, talvez para colocar o Andreas mais para frente, foi uma tentativa. Agora o Gomes, aos 35 do segundo tempo, mostra que esse Palmeiras depende muito dessa dupla de ataque que tanto se popularizou nos últimos tempos, né, de Flaco e Vitor Roque, e quando eles não estão jogando, né,
o Palmeiras não tem alternativa. O Abel está dependente dessa dupla. O rendimento dos dois nos últimos jogos não foi bom. O Vitor Roque estava na seleção e tudo mais, chegou cansado, né, para o jogo de ontem, mas o Abel colocar o Gustavo Gomes aos 35 minutos ontem para jogar de centroavante mostra um tom de coragem ou até mesmo de insatisfação, né? Porque era evidente que a torcida reclamaria, muito provavelmente não daria certo, se desse certo ele seria o herói, né? Abel Ferreira colocou o Gustavo Gomes para jogar lá na frente, mas estava na cara que não ia dar certo. Como o Flamengo não venceu, né, e pior, perdeu o jogo, o Palmeiras termina a rodada até com a diferença menor do que começou. Mas é fato que o Palmeiras chega para Lima nesse momento, né? Tem um jogo ainda antes, mas chega bem diferente do que aquele jogo depois da LDU, que não existia favorito. Talvez agora, nesse momento, o favoritismo possa estar um pouco mais perto do Flamengo, mas falando de Brasileirão, ele não acabou ontem por bastante competência do Flamengo também, ele. Futebol é canalha, né? Sim. Porque você vai analisar, o contexto era todo pro Flamengo vencer o Campeonato Brasileiro ontem. O Flamengo fez uma partida vexatória no primeiro tempo. Também. O Palmeiras não jogou gol nada. E quando entrou o Gustavo Gomes, eu pensei comigo, pô, acabou o jogo, né? Porque se fizer um gol agora, mesmo que o Palmeiras vença a partida, o Palmeiras perdeu a partida antes do apito final. Porque você utilizar o Gomes como centroavante é colocar a pá de cal que faltava naquele momento. O Palmeiras eu larguei o brasileiro, né? Exatamente. Larguei. Como o Palmeiras fez com o Benedetti no Campeonato Paulista. A gente discutiu muito disso hoje na edição do meio-dia, Facinca. Porque o momento é outro, né? O Palmeiras investiu muito mais do que havia investido naquele momento com o Benedetti como centroavante, que entra mais no desespero do que em qualquer outro modo. Acho que na birra. Mais do que desespero, o Benedetti foi na birra. Mas, de qualquer maneira, o Palmeiras hoje precisa ter outra alternativa, gente. Não dá pra você chegar num jogo contra o Vitória, um time que tá afundado na zona de rebaixamento, com o Jair Ventura como técnico, você ter na figura do Gomes, ele sendo colocado no ataque, a válvula de escape ou a salvação para um jogo difícil. Ou o Alan, né, que fez uma partida... Bola nele, né? Bola digna, nele. Né, que não pode ser o Alan novo Estevão 2.0. Pelo contrário, o Alan tem que ser uma alternativa pela qualidade, pela capacidade, pela inteligência, pela versatilidade, que ele joga em qualquer posição que você colocar, esse moleque rende. Ele é um fenômeno hoje perto desse momento que vive o Palmeiras, né? Marcão, você tava praticamente concordando comigo no seguinte, tá? Indiretamente, agora falando sério aqui. Fala sério, porque eu preciso rever isso aí. Não, eu tô falando sério mesmo. Porque assim, quando eu coloquei o empate ontem na palavra do fraudão, tá? É um termo pesado, um termo pejorativo, mas por que fraudão? Você mesmo acabou respondendo. Pô, é o Vitória, o time lá embaixo. O Enio falou, Jair Ventura, time errado, time ruim, tal. E aí você tinha colocado, eu achei mais fraudão que o Mirassol. Aí eu fiz o contraponto. Pô, o Mirassol, o Marcão, baita time. Então, o que é mais plausível? Você perder ponto fora pro Mirassol ou não ganhar do Vitória em casa? Então, a atitude ontem foi a atitude de fraudão. Não é que o Palmeiras é fraudão. Não, mas ontem foi a atitude assim. Pô, pera um pouquinho. Eu não posso entrar com medo, sem versatilidade, com não me toques contra o Vitória. E sabe onde que cai a tese disso, irmão? O seguinte. Como é que jogou a LDU contra o Palmeiras? Exatamente espelhado na mesma formação do Vitória de ontem. Exatamente. A LDU fez 3-0, né? Qual que foi a metade? A LDU faz 3-0 no Palmeiras numa semifinal de Libertadores, ela tá na final. Porra, meti 3-0, eu venho pra cá pra administrar o jogo. Eu vim pra cá pra administrar, né? E sendo o Palmeiras, Real Madrid, eu tô com 3-0 na frente. Não é que eu tô com 2, eu tô com 3, velho. Porra, eu tô lá. Então o que o Palmeiras vai fazer? Eu vou arrancar você da final. E foi o que eu tava brincando aquela vez. Eu vou dar um golpe na final, que é a única coisa. O Palmeiras tinha que dar um golpe na final, sai fora que a final é minha. E como é que você daria esse golpe? Tendo atitude, jogando como gente grande. E aí a LDU vem exatamente contra o Vitória, fechadinha. Pro senhor o Palmeiras já tava fora. Não, mas... O senhor foi o fraudão da vez. Não, mas o Marcão, Sim. Marcão, o que eu coloquei... Sim. Não, o que eu coloquei... você tá entendendo o que eu tô falando, pô. Quando você mete 3-0, eu tô na final. Pô, acabou. Eu venho aqui pra administrar. O outro já tá fora. Só que o outro era o Palmeiras. Não, exato, Marcão. O que eu tô dizendo é que por isso que eu coloquei isso. É que as pessoas são burras, não entendem. Você é um cara inteligente, pô. Por isso que eu falei, o Palmeiras tem que dar um golpe na final. Não é que o Palmeiras não esquece. Não, ele tem que dar um golpe. E é o único time que consegue dar esses golpes, essas viradas, essas atitudes é o Palmeiras pela capacidade dele. Eu vou arrancar você, sai daqui que aqui não é o seu lugar. Vou tirar você da cadeira e eu vou sentar aqui na cadeira. Foi o que o Palmeiras fez.
Então a metáfora aqui, que os idiotas não entendem, é isso que eu coloquei. Por quê? Porque o Palmeiras tem muita qualidade. E ontem o Vitória, ele joga exatamente como a LDU. Eu vou ficar aqui atrás, 0x0 pra mim tá ótimo, dane-se, e eu não quero tomar gol. Só que olha a postura do Palmeiras contra a LDU, que tava trancadaça, e é um time melhor que o Vitória. Mas o Palmeiras Mas, joga exatamente gente, desculpa, igual. só cortar vocês, eu discordo. Eu discordo, assim, o Palmeiras entrou com salto alto na primeira partida contra a LDU, o Palmeiras entrou de salto alto contra o Mirassol, e o Palmeiras entra frequentemente, principalmente nas últimas rodadas, com salto alto. É um time que acha que vai resolver, exatamente, que vai resolver o jogo time da virada. em qualquer momento. Então, Time da virada. É isso que eu bati do negócio do fraldão. Porque eu acho que assim, a simbologia do fraldão é uma coisa assim, entrou com medo, entrou ali tremendo. Não é o caso. Eu acho que tá muito mais para um salto alto, e talvez com o Mirassol foi o fraldão, a fralda cheia, porque começou o jogo, o Mirassol espremeu. E aí o Palmeiras assustou. Aí o Palmeiras ficou no receio, mas aí eu dou mérito ao Mirassol, cara. Eu dou Claro ao que time dá do mérito pro Mirassol, claro. O termo fraldão não é só com medo. É de tipo assim, meu, o que eu tô falando? Não tô conseguindo jogar. Não tem alternativa, né? É isso. Vocês estão, sem querer, e não é puxando o saco. Não. Vocês estão concordando comigo no seguinte, que eles falam do salto alto. Ontem Você exatamente tá foi concordando isso. com a gente? Ontem foi salto alto, O que eu tô dizendo, Marcão, é o seguinte, que o Palmeiras contra a LDU, que é mais time, muito mais time que o Vitória, não dá pra falar que não é. Sim. O Palmeiras não pegou ninguém na semifinal, não. Depende também, assim, na altitude é. Não, mas é Nível do melhor, mar, Não, é melhor. Ah, não sei. Não, semifinal Eu estaria em que lugar no Brasileiro? O São Paulo perdeu Vitória. de 2-0 em erro individual diante da LDU. Ok. O Palmeiras tomou pau de 3-0 por... Assim, eu acho que entrou e foi muito surpreendido pelo jogo. Exato, mas, gente, Concordo. a gente não pode colocar a LDU na mesma prateleira do Vitória. A LDU é melhor. É melhor. É melhor. Eu não sei não. Com suas limitações, Sincero, mas não, é melhor. A LDU... Melhor quando você pega na altitude. Não, eu sei, mas você tem um pouco de qualidade. Ninguém chega a semifinal. Será que o Vitória faria 1-0 no São Paulo no até Morumbi? porque a LDU ganhou do São Paulo aqui também. Na altitude ganhou. Mas é um jogo atípico, Ok, onde São mas- Paulo tá se atirando com tudo e eles pegaram uma Mas bola. só voltar esse raciocínio. O que eu tô dizendo A LDU não empatou com o Palmeiras, não ficou no 0x0 com o Palmeiras. E aí é a atitude. O Palmeiras tinha um jogo muito mais tenso, com muito mais pressa, com todos os motivos do mundo pra se afobar. E ele fez um jogo cirúrgico, calmo, tranquilo, os caras com o ônibus à frente e enfiou 4 nos caras tocando bola. Não é que foi tudo gol achado. Pelo contrário, o Palmeiras tocou bola, ele jogou futebol. E isso quer dizer o seguinte, você pode ter um time trancado, um time aberto, não importa. Se do outro lado eu vou jogar o que eu sei jogar, você não perde o jogo, se você é melhor. Porque geralmente o time que tá trancado, ele leva vantagem. Não leva vantagem de coisa nenhuma. Tem time que joga trancado e toma 5, 6, 7, 8. O Vitória jogou trancado com o Flamengo e levou 8. Entendeu? Então, assim, ontem faltou ao Palmeiras essa atitude, essa mentalidade, essa organização, porque era um time que jogou exatamente igual a LDU, com menos qualidade. O Palmeiras não fez gol e no outro ele meteu 4. Mas o viés da Libertadores. Aí que cai por terra outra coisa. Ok. Lógico que a Libertadores é a obsessão, lógico que a Libertadores é o supra-sumo da nossa ideia, é o que o palmeirense quer ganhar. Né? Todo palmeirense vai fechar aqui agora um contrato, abre mão do brasileiro pra ser tetra? Lógico que sim. Agora... Em se tratando de palmeirense, eu não daria 100%, não. Pois é. Eu já ouvi nego falando, eu prefiro exato. Não, enfim, cada um. Nessa a gente tem similaridade. Essa estamos igual. Mas o que eu tô dizendo é que, cara, tem um campeonato acontecendo, um baita título, e você tá de novo com a possibilidade de faca e queijo na mão. Você não pode entrar sem espírito competitivo e vencedor contra a LDU. O Palmeiras entrou com... Assim, eu tenho a impressão, tudo bem, que é um outro time em relação ao ano de 2024. Quero colocar até o Delfino nessa nossa conversa. Mas o Palmeiras do ano passado, no final do campeonato, é um time sem vergonha. No final do ano passado era pra mandar todo mundo pro inferno. E me parece que o Palmeiras tá oscilando no momento que não pode oscilar, Delfino. Agora é pra erguer a cabeça, ir pra cima e garantir os resultados necessários pra ser campeão. Eu acho que o Delfino foi muito feliz quando ele falou da dupla Flaco Lopes, né? Com o Vitor Roque.
que eles estavam encaixando. E aí vem 2 datas FIFA junto, João, também. Aí quebra, cara. Aí você quebra o ritmo de uma dupla que estava encaixadíssima, os adversários não estavam achando, porque eles estavam fazendo troca de posição. Estavam entrosadíssimos, afiados. O Flaco, toda a bola que sobrava, ele conseguia pôr pra rede, já não tá mais conseguindo, já deu uma baixada. O Vitor Roque ainda tá na mesma intensidade. Mas 2 datas FIFA também arrebentaram com esse momento da dupla, né? Até porque a gente estava falando agora do fim do ano passado, né, onde o time do Palmeiras era bola no Estevão, seja o que Deus quiser, e também começo desse ano, né, Campeonato Paulista também foi muito assim, e o Abel demorou para encontrar uma forma desse time jogar sem o Estevão. Já não jogava bem com o Estevão, e aí com a saída do Estevão, esse padrão de jogo veio naquele segundo tempo contra o Ceará no Allianz Parque, daquela virada lá com o Flaco e com o Vitor Roque. E aí quando os dois jogavam bem, o time jogava bem também. E aí quando o Costa fala sobre essas 2 datas FIFAs, né, realmente é isso que aconteceu, porque você quebra, além de quebrar essa rotina dos dois, todo mundo fala, né, que seleção, de repente, aquele cara que é convocado às vezes não volta tão bem. E aí você tem 2 jogadores que não estavam acostumados a frequentar o ambiente de seleção, que era o Flaco Lopes, pegando uma Argentina campeã do mundo, há um ano da Copa, e o Vitor Roque, onde a camisa 9 da seleção brasileira ainda é tão disputada, ele vai agora nessa convocação. Acho que o Vitor Roque caiu menos, de fato, como o Costa também disse, de rendimento, mas o Flaco Lopes realmente teve uma queda um pouco maior, até porque o Flaco funcionou bem, na minha opinião, muito por conta do jogo do Vitor Roque. E aí quando o Abel encontra esse padrão e o Palmeiras vai bem, vive o auge da temporada até agora nessa virada contra a LDU, onde os dois acabam não fazendo também aquele jogo majestoso, né? Mas evidentemente que o time todo do Palmeiras vai muito bem. Quando o Abel encontra esse padrão, essa data FIFA vai e quebra isso no meio. E o Palmeiras agora oscila realmente num momento que não pode oscilar. E aí o pessoal que é mais supersticioso vai lembrar muito do ano de 2021, né? Que o Palmeiras também chega para a final depois de perder para o São Paulo, depois daquela mini treta entre o Gomes e o Everton lá no Castelão. Mas fato é que o Palmeiras já não joga a bola que jogou contra a LDU, talvez o último grande jogo do Palmeiras tenha sido esse, e aí entra muito nessa questão do salto alto que vocês estavam falando, né? Palmeiras talvez não esteja encarando com importância as partidas do Campeonato Brasileiro nesse momento, talvez esteja pensando muito na final, e é aquilo, se o mesmo time pode ganhar esses 2 campeonatos, e o outro time pode ser vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. E não adianta, esse time que for vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, se isso acontecer, o ano vai ser dado como um fracasso. O futebol brasileiro é assim. Se o Palmeiras for vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, o ano vai ser dado como fracasso. Então, o momento não é bom, só tem mais um jogo aí, né, pra acontecer, mas é fato que o momento do Palmeiras é de muita oscilação. Falando sobre o modo que o time está enfrentando o Campeonato Brasileiro, é uma coisa que me chama a atenção, porque se o time do Palmeiras não olha com a possibilidade de título no Campeonato Brasileiro e tá tirando o pé, pô, acaba o futebol, né? Eu tenho uma outra visão disso aí. Minha visão não é que o Palmeiras não está olhando o brasileiro como prioridade. Aliás, tem que estar, né? Mas tem uma questão. O Palmeiras está fisicamente se estudando e se preparando para a final da Libertadores. E aí esse físico quebra a intensidade que deveria estar acontecendo. E o Flamengo também não tem, né? Também. O Flamengo está com a mesma situação. O Flamengo tá em frangalho, gente. Flamengo e Palmeiras estão pensando na final da Libertadores e se dosando fisicamente nesses jogos do Brasileiro. O problema é, a dosagem pode gerar esse tipo de postura. E repito, não tem que acontecer, porque você tá numa briga. Agora o Cruzeiro te chama atenção? O Cruzeiro é um perigo pra dupla hoje? Você tem que sempre ficar de olho, o Cruzeiro é um bom time. O Cruzeiro não tem campeonato, só tem a Copa do Brasil, que vai ser depois do Campeonato Brasileiro e tal. Claro que sim, tem que respeitar o Cruzeiro. Eu não sou um cara, você descarta o Cruzeiro? Não, faltam 4 jogos, gente, calma lá. Né? Tem campeonato ainda pra acontecer, você tem 12 pontos em disputa. Mas o que o João colocou de 2021, ele tem uma pequena diferença. Que aí, na época, ela não foi levada tão a sério como hoje a gente consegue analisar. A engenharia de obra pronta, mas ao mesmo tempo a experiência, a comparação te faz colocar 2 lados. 2021 a gente não brigava mais pelo título. O campeonato era do Galo. Já tava morto, né?
Então o Palmeiras usou mesmo aquelas 4 partidas para se revigorar fisicamente e meter aquela preparação de um mês que o Abel fez no pacto para a final da Libertadores. Dessa vez, você não tem esse um mês de preparação. A sua preparação é a sua intensidade competitiva, é o recado que você passa de quem vai chegar melhor para decidir. Que aí o Palmeiras tem que pegar de exemplo o Flamengo em 19 e o Botafogo do ano passado. E acho também, aí voltando mais pro Palmeiras, a queda... Bateram o campeão das duas. A queda do Palmeiras também tem um fator que quase ninguém fala, ninguém lembra, que é a saída do Evangelista. A saída do Evangelista, ela quebra o padrão que o Palmeiras estava tendo. Jogou bem sem ele também. Quando tava. Então, mas quando tinha. Quando ele deu, não tinha, né? Então, não tinha. Mas assim, contra a LDU, ele usou a mesma coisa. Facinca trouxe que ontem o Vitória espelhou. O Palmeiras espelhou o mesmo esquema também que fez contra a LDU, com os 3 zagueiros, com o Andréas vindo de primeiro volante para buscar essa bola para sair com qualidade, que era o que o Evangelista estava fazendo quando ele chega. Então assim, por que eu coloco isso? Porque a saída do Evangelista coloca o Andréas como uma barata tonta ali. Ele já não sabe mais se ele joga de 10, se ele joga de 8 e agora se ele joga de 5. Ele tá meio sem função. Por isso precisava ter um zagueiro, podia ter colocado um Aníbal de começo e deixar o Andréas fazer a dele. Ok, que o Aníbal também tá lá pra baixo, né? Concordo. Tá cruel também. Então, você vê como a saída do Evangelista... O Aníbal Moreno erra um passe ontem, que ele poderia ter dado um gol pro Vitória. É que o time do Vitória também, a gente precisa dizer que é ruim pra cacete. É ruim, por isso que tá onde tá, né? Ele entra numa rotação diferente do time, cara. Uma rotação distante do que o jogo precisava do Aníbal Moreno na partida de ontem. Ele seria aquele cão de guarda pra não errar passe algum. E ele erra passe, ele entra desligado no jogo. Ou seja, esse primeiro volante que o Palmeiras em teoria tem, ele já começa a não poder contar mais. Exatamente. E aí a saída do Evangelista, ela quebra todo esse padrão de meio campo que vinha acontecendo. E aí você depende da entrada do Maurício, que lamentavelmente... Tem sido uma água de salsicha, hein? Lamentavelmente, eu tô quase jogando a toalha já com o Maurício. Eu sei que pode ter tempo aí, pode trabalhar em cima dele, ele voltar a jogar bola, como nós criticamos. Acho que o grande exemplo disso é o Scarpa, por quase 3 anos, né? Todo mundo descartando o Scarpa, de repente ele encaixou ali e jogou. Scarpa, pra mim, sempre teve mais qualidade que o Maurício, né? Não, então, sem dúvida. Mais, né? Você tinha muita mais possibilidade e crença no Scarpa do que no Maurício. Mas o Maurício fez um bom primeiro semestre, como nós já falamos também ao meio-dia aqui, Enio. O Paulista não é mais parâmetro pra nada, pra absolutamente nada, cara. O Paulista é pra cumprir tabela, pra dar ritmo, pra você agora colocar a molecada pra ver quem pode vingar aí de alguma forma e vambora. E aí, se chegar numa adesão, o Corinthians tem que ganhar, porque é o Corinthians. É isso, porque pra eles vale a vida. Hoje o Paulista vale a vida. E o Palmeiras entrou nessa decisão valendo nada também, né? O Palmeiras encarou a decisão do Campeonato Paulista de uma maneira errada. Não à toa perdeu o Campeonato Paulista e dessa poderia ter perdido a paz pro restante da temporada. Eu acho que o Palmeiras entra, em especial modo, né, algumas partidas do ano, muito desligado, cara. O time vai começar a acordar no jogo no segundo tempo. E, cara, o futebol não perdoa a desatenção. Eu brinco que legal, bacana, o mantra, essa coisa do time da virada, legal. Toda hora não dá, né? Mas tem que ser o time do 1x0 também, né, Marcão? Tem que ser o time do 1x0. Seu time do 3x0, do 4x0. Palmeiras é o time da virada? Não, o Palmeiras é o time do 2x0 no primeiro tempo. 96 era o time do 3x0, do 4x0. 2x0 no primeiro tempo, né? Mas, sabe... Não, esse negócio é bom, mas assim, uma vez ou 2 vezes no ano, claro. Tá ótimo, né? O time não aguenta também, gente. Fisicamente, você correr atrás do resultado é uma bosta. O Palmeiras, o que o Palmeiras teve de desgaste contra a LDU, a gente pouco fala, né? E pra mim é um erro de percurso de um time que quer lutar pelo Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras é muito benevolente com a CBF, né? Porque você teve uma janela ali de Copa do Brasil que o Palmeiras já foi eliminado. Nas quartas, o Palmeiras tinha que ter jogado ali uma dessas duas partidas. Aliás, os 5 times envolvidos nas datas FIFA, Palmeiras, Juventude, Sport, Santos e Flamengo, podiam ter jogado nas quartas. É inacreditável. Você aplaude pra dentro de uma janela de data FIFA que você tem quase 10 desfalques, você vai jogar contra o Santos, que tá lutando contra o rebaixamento, fora de casa, e o principal rival pelo título vai enfrentar o Sport rebaixado. E quase pinou diante do Sport no primeiro tempo. Ou seja, você também tem que ser um pouco mais incisivo quando é pra ter bola dividida, né? Pra representar o time, não adianta só mandar indireta pra torcida, pra ser presidente é legal. Mas quando senta ali pra resolver a parte burocrática, tem que saber defender os interesses também do futebol. Essa amizade da presidente Leila com o tal do Samir.
Amizade não é que o Palmeiras quer benefício, o Palmeiras quer privilégio. Não é isso. Mas se eu tenho amizade, se o Cícero, que é o meu diretor, porra, o gênio, a cabeça pensante do Palmeiras e todas as estratégias de bastidores dos últimos anos, tá na CBF, eu não consigo sentar com o Cícero e com o Samir, que agora é o amigo do presidente, e falar assim, pô, meu irmão... Não, mas o Cícero não tem nada a ver, o Cícero tá na seleção. Não. O presidente, sim. Não, mas o Marcão, é uma válvula que tá lá dentro. Ah, mas acho que ele já... Não, o que eu quero dizer é que nem precisa dessa válvula. Não, mas já tem lógico, o direto é com o evidente, presidente. Tem que lógico, sentar e sim, falar. sim. Por exemplo, agora, o cartão absurdo do Andrés. Hoje já era pra ter um telefonema e falar, gente, vamos anular isso aí, né? É que não pode. Eu não vou perder o meu jogo. Ah, O cara. amarelo não pode anular, só o vermelho. Tá, mas o segundo. Infelizmente. Mas o vermelho, eu acho cara, que o vermelho é por reclamação, né? Não, ele Aí tomou é que tá. dois amarelos e o vermelho. Então, mas por que não pode? Não sei, porque é a regra do Mas futebol... tem que mudar essa regra, tem que Não, pôr na mas mesa não são e ir coisas pra diferentes. cima, cara. Pra mim, o cartão amarelo do Andrés Pereira é uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol. Inclusive, a gente vai passar agora o lance, se quiser dividir a tela aí, o pessoal. Mas aí eu tenho um contraponto numa situação. Não, mas tá? eu acho que a expulsão que ele recebe depois do apito final, que ele é expulso depois do jogo. É isso que eu queria por falar. Por e reclamação. reclamar, Então, mas a reclamação é gerada por conta desse lance. É isso. E aí? Sim, É isso. vamos lá. Aí tem o meu contraponto, tá? É. O Andrés Pereira, num recorte de 4 jogos agora, vamos lá, Fluminense que ele vai estar fora, jogou com Vitória, ficou fora contra o Santos e Mirassol. Porra, ele fica fora por imbecilidade e idiotice, porque ele é um jogador maduro. Perdeu a cabeça, né? É um baita jogador. Porra, é um jogador que sou fã do futebol dele. Pô, cascudo, Premier League, seleção brasileira, vai pra Copa do Mundo, na minha visão. Tem que ir, porque se a gente olha o meio campo da seleção, não tem um jogador com a leitura de jogo que esse cara tem. Você não pode tomar, primeiro, o amarelo que ele toma contra o Mirassol é indecente. O Salvo amarelo, assim, meio besta, assim, aquele cartão amarelo que você fala assim, irmão, você não pode tomar esse cartão. Uma coisa é eu vou fazer uma falta, deu uma chegada, mas tomar um cartão, sabe, aquelas coisas que não servem pra nada. E o de ontem, Marcão, é o seguinte, você pode estar indignado, você pode estar espumando de raiva. Ontem, o que o Palmeiras tinha que ter feito? Engolido a vergonha do 0x0 e vai pro vestiário. Tchau. Vai pro vestiário. Não dá pra pegar gancho nesse momento do campeonato. Entendeu? Exato, porque sábado é Palmeiras e Fluminense num jogo fundamental que ele vai ter que ter em ok, campo. esse é o cenário ideal. Mas Entendeu? vamos lá. Você tá no lugar do Pode Andrés tomar um cartão Pereira. desse. Calma. Você tá no lugar do Andrés Pereira. O árbitro, a gente tá vendo a imagem aqui. O árbitro te dá um cartão desse. Acaba o Aqui, jogo. aqui ele pode- Cara, Acaba o jogo. Eu entendo e o que você tá falando é o ideal, é o que deveria ser feito. Mas ele tá no calor ali, ele tá puto porque ele tomou esse cartão. Você, Felipe por isso que eles Facincani. são profissionais e eu tô aqui. Não, mas você não iria ali falar? Ah, pô, professor, Marcão. eu não encostei nele. Não, você Eu pode- iria, não, desculpa. Você uma não coisa pode assim, julgar não, a vítima, você cara. pode- Desculpa, não, você tá culpando a aí- vítima. Não, Tá calma. culpando a vítima, desculpa. Existe a forma que você pode abordar. Mas ele não foi nada. Ele não foi abordado. Não, bem. o que ele falou depois do que segundo o a árbitro árbitro. relata na súmula Cara, mas- é passivo de cartão vermelho mesmo, cara. mas É protocolo. Eu acho que aí Eu você acho tem que que ter uma existe um relevância. erro absurdo na marcação. Mas não te dá direito você chegar no árbitro e falar, ô seu idiota, você pegou um cartão amarelo inexistente, você roubou o Palmeiras. Você não pode abrir Entendeu? É esse que é o um problema, precedente Marcão. Mas desse. ali no tá. calor eu acho que a gente tem que ter um salvo-conduto aí, tem que eu ter uma sei, margem. mas- Porque não é assim, não é o pé da letra. Então, tudo. ok, eu concordo, Não é. eu concordo, mas é por isso que alguns jogadores, nesse momento, vão pro vestiário, vai chutar o copinho, vai bater no banco, vão mandar pra aquele lugar, mas você não vai justamente hoje nas figuras que mais estão procurando pelo em ovo. Quem que está mais procurando pelo em ovo pra gerar prejuízo a clube? A arbitragem. Então você tá dando munição pros caras. Não, eu concordo. E ainda que, olha, Isso é mais- indiscutível. Não, e ainda, o Marcão, ainda que por mais que possam falar da arbitragem do cara ontem, sinceramente, eu não vi nenhum absurdo. Você não viu o pênalti? Não vi. Na minha visão, não vi. Não vi. Ontem. Vou colocar na tela aí o lance ontem, do depois pênalti, a gente vai por favor. falar, ontem tem que bater na incompetência do Palmeiras, gente. Quando é pra ter pênalti, a gente vai falar tal. Mas ontem. Muita gente fala, esse árbitro não é bom. Mas olha, ele fez um jogo ontem que ele tinha 1000 motivos pra fazer um monte de lambança e não fez como outros que são colocados como acima do bem e do mal e são os puta picareta. Pô, aí nós estamos mostrando duas lambanças. Ele não fez lambança?
Ah, eu não acho que foi lambança, não foi pênalti pra mim. Quero ouvir Não foi pênalti? Ah, não é possível. Quero ouvir do João Delfino se ele acha que é pênalti. pegar café. Não, Aqui pra nossa dupla. Não vim, juro por Fala, Deus. Delfino, isso é pênalti ou não, amigo? Muito pênalti, pra mim muito pênalti. O movimento do defensor do Vitória, ele poderia ter, ele teve todo o tempo do mundo para recolher o braço dele nessa jogada, né? E se ele recolhe o braço, a bola não bateria nele. Pra mim, o movimento é consciente e depois que bate na bola, ele puxa, né? Então eu acho que pra mim é pênalti. Só fazendo um comentário sobre o Andreas Pereira, Sim. bem rápido sobre esse cartão amarelo que ele levou. Eu acho que realmente o Andreas não deveria ter ido até a arbitragem depois, mas aí a gente tem que levar muito em consideração sobre o calor do jogo e tudo mais. Mas acho que justificável, segundo amarelo para ele. Acho que as palavras que ele falou, apesar de não ser nada ofensivo, é o critério que a arbitragem está adotando. Mas não muda o Torezinho que fez no jogo ontem, de fato, para mim, muito pênalti nesse lance pro Palmeiras. Eu vejo ele ampliando o espaço e batendo. Ele amplia o espaço, Vamos lá. É tanto. Antes de você falar, tentar vai lá. defender Não, o não, vai lá. indefensável, é tão Não é inconsciente. indefensável. É tão consciente, porque quando o cara se atira, qualquer um se atira, qual que é o primeiro reflexo de defesa da pessoa? É esticar a mão pra tocar o solo, pra você não cair com o corpo inteiro. Olha o braço dele, ele não vai com o braço no solo pra defender a queda dele. Ele vai de encontro à bola e ele cai sem o braço, inclusive. Perfeito. Tá É um vazar, ele se dá um alto vazar Tudo ali. que você falou tá perfeito, só que a bola bate no ombro. Ah, tudo que eu falei tá perfeito. Não, mas sim. Não porque- bate no ombro. Porque se ele faz Onde isso... que Não, tudo bem bate que no você tem bíceps. esse bíceps avantajado que parece um ombro. Ah, rapaziada. Mas aonde acaba o seu ombro, por favor? Ô, Marcão. Aonde acaba o seu ombro? Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus. Ô, Marcão, vamos trabalhar com o fato e com o que... Você conhece uma médica, você fala assim, me mostra onde é o ombro. Você conhece. Minha esposa é médica, mas infelizmente os médicos não estão no futebol fazendo cagada, tá? E por que isso? Que agora eu vou... Infelizmente você queria os médicos Felizmente, fazendo né? cagada. Felizmente. Não, eu prefiro que... Não, porque se os médicos apitassem... Vou te falar que se o médico apita jogo, ele não ia dar um monte de falta imbecil que os caras acham que é falta. Mas vamos lá. Mas vamos explicar o que tá acontecendo. Vai lá. Tá? Essa papeleta aqui chamada regra do futebol, Certo. eles colocaram, desde 2023, uma recomendação que manga pra cima é ombro. Isso é do... Mas você vê isso ser marcado Exato. no Campeonato Brasileiro? Isso Não, é porque a contra o arbitragem aqui é Palmeiras ruim. só? Então nós Só vale entramos contra o na Palmeiras? questão. Não, pera aí, não é contra o Palmeiras também. Calma lá. Calma lá. Não. caso. A questão é muito simples. Ou você marca o que se marca no campeonato, ou você não marca nenhum. Concordo, isso. mas o É critério... o mesmo lance do Maurício. A última coisa que existe aqui no futebol Contra o brasileiro- Santos. A última coisa que existe no futebol brasileiro é caráter e critério. Isso é bom? Péssimo. Você tá Então, defendendo É, isso? então péssimo. exato. Pensa, você tá não. validando isso. Não, Marcão. Claro. Eu tô validando cumprir regra, não ser mau caráter. Mau caráter é o cara que dá um critério pra um e não dá pra outro. Isso é mau caráter, tá? E a gente tem que pontuar Claro. e falar que se ele deu Mas- isso aí pra todo mas, mundo... independentemente de tudo isso que tá aqui no livro de regra, da manga pra cá, pra lá, olha só, você tá vendo que o cara tá indo com o braço. Beleza. Se ele vai assim com o braço e a bola pega no braço, penal, acabou. Só que eu vejo o toque no ombro, aqui em cima, ó. A bola bate aqui. Ele pode estar com o braço ali, só que a bola bateu aqui. Então, pra mim, nessa visão, Então, a é bola um bateu problema no de ombro. oftalmo. Não, calma. dentro desse critério, eu acho que, Não, no não é mínimo, estrabismo, não, Marcão. dentro do que existe no futebol brasileiro, no VAR extremamente intervencionista, Ele faz o isso cara aqui, ó. chama pra rever. Entendeu? Porque, Entendeu? claro. Porque o VAR no Brasil, qualquer lance idiota como esse, Tanto- você chama o árbitro de Então, campo pra rever. entendeu? Tanto é que ele faz isso aqui. Então, Ele faz isso aqui, ó. Fala, Delfino. Ele vem com essa parte aqui, ó. eu acho que a discussão, então, é aonde a bola pega, né? Porque o movimento dele, pra mim, é claramente intencional. Ele tem a intenção de cair dessa forma, ele tem a intenção de bater na bola, né? Aí acho que o movimento, Não, ele a vai discussão ao é encontro onde da essa bola pegou, né? Delfino, perfeito. Que ele vai ao encontro da bola e que ele assumiu o risco gigantesco de fazer um pênalti, sim. Só que na minha visão, ele dá a sorte de que quando a bola tá chegando, ele consegue usar o ombro pra fazer o desvio. Vocês enxergam que bateu no braço, eu enxergo que bateu nessa região aqui do ombro. É só essa diferença. Então, nesse ângulo, eu posso até ser levado a pensar que realmente... E no ao vivo, tava fazendo o jogo. No ao vivo eu falo que isso é ombro. Quando eu vejo a repetição pelo ângulo de baixo, esse daí, ó, pra mim, pode soltar. Pra mim é braço. Eu ainda vejo o ombro, juro por Deus.
Mas dentro desse cenário, eu vejo uma intervenção do VAR dentro do cenário. Eu adoraria falar que foi pênalti todo. Não, adoraria defender. cara, eu entendo o seu ponto. Você tá entendendo? Mas eu vejo que dentro do Só critério isso. de intervenção do VAR, esse tipo de lance Imaginando é muito o Filipinho lá na pré-escola, no Jardim da Infância, quando a professora cantava o cabeça, ombro, joelho, ele devia se atrapalhar inteiro. Não me cara, atrapalha. sabe onde não, fica isso o ombro, é um negócio... Mané. Tanto é que o seu deltoide... Faz aí, isso é um cabeça, treino- ombro, joelho. O deltoide, isso aqui é o seu treino de... Deus puxou a carta Não, aqui tá porque sacanagem, apelou. não. treino de lateral que você vai crescer o ombro, entendeu, bonitão? Eu vim Então, trabalhar se você tem no um feriado. Você tem um Eu tô deltoide... de atestado. Se você tem Eu vim um- trabalhar no feriado pra ouvir essa. Se o senhor tem um deltoide... que Se o senhor tem um deltoide Teu atrofiado... coque, eu não tenho deu. Então, aí você quer me zoar, entendeu? O cara usar o coque Ó. quer me zoar. Bora ouvir o que disse o Abel Ferreira no pós-jogo, que o Abel Ferreira foi bem ácido em relação à produção do próprio time. Vou colocar na tela aqui do Link Sport Clube o técnico do Palmeiras tentando explicar o porquê não da vitória diante da equipe baiana ontem no Allianz Parque. Jogo. 45 minutos demos de avanço ao nosso adversário. Apatia total. Falta de assumir a responsabilidade de rematar, de chutar, de ir contra um. Exemplo, como o Leque de 20 anos faz, temos que fazer os outros, os que estavam à frente. Assumir essa responsabilidade de encarar, ir para cima, arriscar, perder a bola, assumir essa responsabilidade. Foi isso que faltou na segunda parte. Só tocamos para trás e para o lado, para trás e para o lado, para trás e para o lado. Na segunda parte foi completamente diferente. Criamos oportunidades suficientes e mesmo na primeira parte tivemos uma, Bruno Rodrigues, um lance do Alá em que ele falha no golo. Temos uma clara na primeira parte para fazer. Mas não posso dizer que fizemos uma primeira parte. Não fizemos. Demos 45 minutos de avanço. Fomos passivos. Faltou-nos toda a agressividade ofensiva da nossa equipa. Jogo. Cara, eu gostei da fala do Abel Ferreira em relação ao primeiro tempo. Eu não lembro dele ter sido tão ácido contra a própria equipe. Então, Pelo menos- autocrítica, É, né? Uma cara. autocrítica. Interessante. Mas eu acho que esse revigor do Palmeiras se deve à entrada de alguns jogadores. Mas durante toda a fala do Abel Ferreira, Facincani, você discordou veementemente. Você achou que o segundo tempo não foi tão bom assim. Não, Foi bom? Foi igual o jogo. Tanto é que termina da forma que terminou. Se o segundo tempo fosse bom, ele colocou o Gustavo Gomes de centroavante. Você vê como o segundo tempo foi tão igual ou até pior que o primeiro, né? Em termos de desconexão. Por isso que eu falo o seguinte, vamos lá. Eu discordo. A tese, não, porra, se você coloca o seu zagueiro pra ser centroavante no segundo tempo, que alguma coisa tá muito errada. Não, o erro tá aí, mas eu acho que as duas alterações para a volta do segundo tempo surtiram efeitos. O Felipe Anderson vindo no lugar do Mikael. O Felipe Anderson entrou bem Ah, puta, e o Vitor Roque no lugar do Bruno Rodrigues. Só pela alteração em si já é interessante. Não, já o Roque qualquer já muda mas o Felipe Anderson pra mim é uma irritação profunda tanto quanto o Maurício. Eu acho que ele erra quando ele põe o Aníbal. Eu acho que ele erra. Perde o Veiga, que é um cara decisivo e poderia acertar uma Mas bola. o Veiga tava bem ontem? Cara, O eu Veiga não... não está jogando na posição que ele tem que jogar. O Veiga hoje não Exato. jogou no segundo tempo. Exato. E ele tava com a língua de fora. Mas assim, entre você ter o Gustavo Gomes lá na frente Não, e o você Veiga ter o de falso Veiga nove, ali né? de Lógico, falso aí- 9 pra uma bola que sobrar, esses foram os dois erros ali. Mas que o time melhorou e o segundo tempo foi melhor, isso foi. Eu acho que assim, Não foi bom, mas foi melhor. na minha modesta opinião, o erro crucial do jogo foi o seguinte. Se eu tenho todo mundo à disposição, vamos começar com um time legal? E aí eu doso, no fim. Pra que eu vou me dar o luxo de começar Pode com ser. a mescla? E aí depois tem que fazer os caras entrar nessa baita correria. Talvez isso possa ser salto alto, de pensar assim, eu não preciso pôr Exato. todos e saio ganhando. Entendeu? Mas há uma justificativa de Não. assim, o time tá arrebentado, Claro. deixa eu segurar por quem ainda tá com a estamina lá no Mas, alto. Marcão, é o cobertor curto. Não, Entendeu? Porque se o cara joga, se você tem um time pra rodar de 30 a 45 minutos, esse time pode começar o jogo. E quando você começa um jogo, você começa num ritmo muito mais lento, às vezes, o jogo tá mais equiparado do que você pegar um jogo já movimentado que o pessoal tá quente em campo. Né? Você vai ter que entrar num ritmo muito mais acelerado que é o decorrer da Cobertor partida. curto? Cobertor curto pelo seguinte, porque... Assim, se o Palmeiras e o Flamengo têm cobertor curto, Não, o que eu vou não, falar? não, Tem uma calma. fraldinha o resto do campeonato. Não, Hélio, calma. Vamos voltar a falar do fraudão. Quero voltar Não, nesse o assunto, que eu ainda não engoli isso. O cobertor curto é o seguinte,
Tá bom, eu vou entrar com o mesclado pra poupar ou vou entrar com o titular pra depois eu dosar? É que aí, Facinca, aí a gente Com a entra... força máxima, Aí a entendeu? gente entra como obra pronta, né? O engenheiro da obra pronta, porque é do besta ao bestial. Se tivesse feito o resultado com os reservas poupando os titulares, Posso falar brilhante. uma coisa? Era isso que tinha que fazer, era o Vitória, era jogo fácil, não precisava pôr todo mundo. Aí não aconteceu, aí a gente fala, e com razão, a gente fala, pô, tinha que ter saído com força máxima, É que- faz o resultado e descansa. Não sei se vocês chegaram a ouvir meus comentários antes de eu estar aqui fixo Eu com evito. vocês, né? Muito obrigado, não tem problema. Não me jogo- pronunciarei. o Pode jogo- falar, Fredinho Facinca. A derrota pro Mirassol e a derrota pro Santos, eu não coloco na conta do Abel. Sabe por quê? Porque ele fez o correto. Ele colocou o time principal sim, pra sim. jogar. E ele até poderia se dar o luxo de poupar, se ele já quisesse. Ele fez o correto. Essas derrotas foram na falta de atitude dos jogadores. Ontem foi o conjunto, jogadores com ele. Ontem não dá pra você isentar. Então, na minha visão, se o Abel entra de novo com o time principal, fala, ó, vou entrar com o principal hoje, aí eu seguro com o Fluminense, aí depois eu dou uma segurada com o Grêmio e vou viajar sossegado. Se ele entra com o principal ontem e faz o resultado, ou não, se não fizesse, em nenhuma das vertentes você podia falar assim, o Abel inventou moda. Não, ele falou assim, eu não inventei moda nenhuma, eu coloquei o meu time. Quem não jogou foi os caras. Você tira essa responsa de uma noite infeliz na conta do Abel. Mas vai respingar. Porque aí essa- você vai ter, Mikael entrou, 3 zagueiros, aí não sei Não, o Mikael com a bola, gente. Aí Mikael, se ele é jogador de futebol, eu também poderia ter sido. Entendeu? Então aí... Puta que E Não, o o cara é muito ruim de bola. E o GFT também é complicado, né? Eu isentaria o Abel até as duas trocas do Aníbal, entrar com o Aníbal e principalmente o Gustavo Gomes no final. Eu Respinga isentaria. no Campeonato Brasileiro, na partida contra Fluminense e Grêmio, pensando o resultado de ontem, que a partir de agora, gente, o Palmeiras não tem chance de manobra. O Palmeiras tá na briga pelo título ainda. Então é lógico que ele tem que pensar o que ele não fez contra o Vitória pra melhorar contra o Fluminense e contra o Grêmio. Ele é obrigado a fazer resultado. A não ser que o Abel venha publicamente e fale assim, ó, chega, eu não quero o brasileiro, dane-se, eu quero ser campeão da Libertadores. Aí tudo bem. Mas Só que eu acho que não tem que ser assim, né? Óbvio que não. Mas eu até trouxe já aqui e trago, não sei, a sua opinião. Aí não é uma opinião do que eu queria, mas do que eu acho que pode acontecer, do que é possível. Contra o Fluminense, poupar de novo. Você mesmo citou 21. Ao contrário. Não. Contra o Grêmio? Você mesmo citou 21. Lembra 21? Lembro. A gente pega o São Paulo no Allianz e poupa todo mundo. Poupa todo Depois mundo e pega o perde. Fortaleza na sequência no final de semana, mais Titular. próximo da final, titular. Que foi uma Aí teve o orientação. Atlético Mineiro mesclado. Foi uma orientação do núcleo de inteligência para poupar contra o São Paulo e o jogo mais próximo jogar com os titulares para dar ritmo. Então pode acontecer. Você esqueceu de um jogo, do Atlético Mineiro. Que a gente empata que vai com mesclado. Mas aí eu acho muito No legal. No Você fala, pô, vamos colocar mesclado e tal. Da hora pra cacete. O problema é que, assim, você tá apostando que você vai ganhar a Copa Libertadores. Sim. Se Exato. nessa você perde a Copa Libertadores, meu E irmãozinho... é o cobertor curto. Exatamente. Bem Você- curto. por incompetência própria. Porque o Palmeiras perdeu ponto contra a Vitória, o Palmeiras perdeu ponto contra a Bahia. Exato. O Palmeiras, a história que eu falei lá da conta pra fazer é a seguinte. O Flamengo está com 71. 7-1 e o Palmeiras 69. 69, tá? Beleza, vamos lá. Cala a boca. Meu Deus. Estamos numa emissora evangélica, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá? Se o Palmeiras ganhasse um dos jogos contra o Flamengo, aquele primeiro, tá? Em vez da gente falar da prerrogativa do pênalti do Arrascaeta, vamos falar do pênalti que nós perdemos também, tá? Vamos 68. 68, Flamengo, 72, tá bom? 72. E aí, se o Palmeiras soma 4 pontos contra o Vitória que ele deixou pelo caminho, estaremos falando de 76, acabou o campeonato. Entendeu? Mas também, Então- se o Flamengo vence o Fortaleza. Não. Ô, Marcão, claro, mas vamos colocar numa conta real de jogos que eu acredito que nós também colaboramos pra estar nessa situação. E ó, o jogo contra o Vitória no turno, gente, foi um jogo horroroso. Horroroso. O Palmeiras achou o resultado por Exato. 2x2. Entendeu? Ou então a gente pode transformar esse jogo horroroso do Vitória numa vitória simples, sei lá, contra o Bahia. Ou ganhar do Mirassol no Allianz depois da volta do Mundial. Entendeu? Você tem jogos bobos que pontos por nossa competência nós deixamos pelo caminho, né? Pela nossa incompetência no caso. Então assim, e o jogo do Flamengo, por que eu cito o do Allianz Contra o Parque? Cruzeiro também, gente.
Palmeiras perdeu pro Cruzeiro. Primeiro jogo lá no Mineirão foi triste, em o 2 primeiro minutos, sim, né? do Cruzeiro aqui no 0x0. Era antes da Copa do Mundo, o Palmeiras vinha embalado, né? Mas eu tô tratando... 3 minutos tava 2 a 0. Mas eu tô tratando do Flamengo, porque é o time que matematicamente hoje é o time que está tirando o título do Palmeiras, certo? O time que tá na O briga. Palmeiras perdeu por 2x0 em casa. Então, e assim, tem um detalhe. O Palmeiras e Flamengo, a gente vai lembrar não só esse último, esquece que esse último todo mundo sabe como é que foi. Isso aí não vou nem contar. Eu vou contar o do Allianz Parque porque, beleza, o Flamengo ganhou, teve o pênalti do Arrascaeta que não foi, e não foi mesmo. Aquilo ali foi ridículo, aquele pênalti do Murilo em cima dele foi uma coisa patética, vergonhosa. Mas o jogo estava 0x0, a gente tinha um pênalti. E se a gente talvez fizesse 1x0, o jogo era outro, né? Sem dúvida. Então, aí a gente pode contabilizar talvez 3 pontos que a gente fez assim, Flamengo, pega aí de graça aí, porque eu desperdicei um pênalti, né? Então teve uma incompetência nossa com a arbitragem, tá? Com peso de arbitragem, 50-50. O do Maracanã foi 90% da arbitragem, com 10% de incompetência nossa com os gols. É que o Palmeiras começou bem pra cacete o jogo contra o Flamengo, né? Sim, Primeiro tempo foi muito bom. Foi sensacional. Eu estava, inclusive, lá no Rio de Janeiro. Segundo. O primeiro foi ótimo, mas a gente teve os erros individuais. Então, é o que eu ia Isso, falar, o o primeiro que foi dá maravilhoso, aí resultado. você fala 3x0. Exatamente. Mas Eu tava, inclusive, lá no Rio de Janeiro, vou colocar o João Delfino na nossa conversa, que daqui a pouco a gente vai finalizar a nossa live das 6, neste super feriado que nós estamos aqui trabalhando. Tem que falar do Flamengo também. É bom citar também, porque o Palmeiras, parece que o Palmeiras tá sozinho no campeonato, e a gente só tá aqui nessa discussão porque o Flamengo deu uma ramelada pro Fluminense. No jogo lá do Rio de Janeiro, estava eu na casa da minha sogra, maioria flamenguista. Sim. Sai o primeiro gol, sai o segundo gol, Palmeiras tomando uma sova. E o resultado não faz jus ao que foi o jogo. Não, todos os números são favoráveis ao Palmeiras no jogo. Mas o resultado é o que conta no final do campeonato. Claro, E o Palmeiras hoje, João, tá pecando pela própria incompetência de, como bem disse o Abel Ferreira no livro dele, né? O campeonato de pontos corridos é vencido contra equipes não de dentro do G6, não de dentro do G4. Eu discordo um pouco. Mas do restante do campeonato. Você acha que nessas partidas o Palmeiras vacilou quando não poderia vacilar? Eu acho assim, né, quando a gente fala desse G6 do Palmeiras, desses confrontos complicados aí do G6, né, mas a gente pega o restante do campeonato, o aproveitamento do Palmeiras é muito bom. Falando desses jogos contra o Flamengo, né, é curioso que os dois Palmeiras começou muito bem, né, aí teve o pênalti que o Piquerez perdeu no Allianz Parque, mas o Palmeiras também jogava melhor naquele momento, né. E ainda essa incompetência do Palmeiras, né, eu acho que assim, a incompetência contra os times do G6. É difícil o Palmeiras fazer o que o Palmeiras fez ontem, né? Jogo contra o Vitória, e aí voltando um pouquinho aí no que disse o Facincani e o Coste, eu acho que se eu fosse o Abel Ferreira, se eu tivesse um dia de Abel Ferreira, eu também teria entrado com um time mais alternativo ontem. E aí eu acho que não é nem salto alto, eu acho que é porque a situação de todos os times que o Palmeiras vai jogar agora, depois, antes da Libertadores, né, o Fluminense, e depois o Grêmio, eu acho que o jogo pra poupar era o de ontem, né, voltando de data FIFA, o Vitória é um adversário um pouco mais abaixo, o Santos tendo vencido o próprio Palmeiras, fez o Vitória ficar numa situação um pouco mais difícil, então acho que o Vitória jogaria mesmo pensando no empate, então eu acho que o jogo pra ter sido pra poupar o time talvez tenha sido ontem mesmo, e aí depois com o resultado do Flamengo, a gente olha, e voltando aí no engenheiro de obra pronta, e sabendo, talvez se o Flamengo tivesse jogado antes, num dia anterior, talvez a escalação fosse outra, porque aí o Palmeiras de fato não poderia ter empatado o jogo, não é que porque o Flamengo perdeu, pôde empatar, não, mas o Flamengo jogaria depois, o Flamengo sim entrou em campo sabendo que o Palmeiras tinha feito, então eu acho que assim, essa incompetência é uma linha tênue aí, né, porque se a gente pegar a incompetência contra o Flamengo, de fato foram 6 pontos disputados, o Palmeiras não pontuou, foram 6 pontos na conta do Flamengo, mas aí o Flamengo tem derrotas no campeonato que o Palmeiras não tem, contra o próprio Fortaleza, por exemplo, então acho que essa incompetência a gente vai falar do quê? Contra o time do G6? São contra os times do G6? Ou então contra o restante desse campeonato? Eu acho que beira ali um pouco a incompetência, mas também tem esses duelos diretos do Palmeiras, nessas falhas individuais, por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã. Acho que essa incompetência está muito nesses duelos diretos do que propriamente numa incompetência geral. Ontem o Palmeiras foi incompetente. E aí os outros jogos que o Palmeiras teve essa incompetência foram esses jogos do G6. Então acho que essa incompetência do Palmeiras vem muito nesses duelos diretos que agora pesam muito. E se tivesse pelo menos pontuado contra o Flamengo, um pontinho que seja, a situação do campeonato agora era outra, né? Sim.
por isso que eu falo que eu discordo de que o campeonato não é feito só Você contra discorda o G6. do Mister? Não, sim, porque eu acho que o campeonato ele é feito de um conjunto. Você ganha campeonato também muito no G6. Porque se o G6... As vitórias valem os mesmos 3 pontos com todos os times. Claro, e assim, Oh, meu Deus do céu. Delfino. Ô, Delfino, perdão, desculpa. Deu que eu tava falando com o Marcão aqui, Delfino. E outra coisa, quem é que tá brigando com você pelo título? Flamengo, tá? Ele tá no G4, ou o Cruzeiro. Se eu ganho dele, eu tô tirando 6 pontos nessa brincadeira. Porque ele tá perdendo 3, eu tô somando 3. Eu tô afundando e crescendo. Se ele tá ganhando 3-3, a gente tá aqui, ó. Tom. Vai ganhando do pequeno, vai ganhando do pequeno, vai ganhando do pequeno. Agora, se eu ganho dele, você não soma 3, eu somar 3. Por isso que a conta que eu fiz aqui dos 76. Né? O Flamengo teria 3 pontos a menos e o Palmeiras 3 pontos a mais. Então, é óbvio que você ganha um campeonato... Então é incompetência. Quando ele tá equalizado com os times do G6. Não tenha dúvida. E por falarmos em Flamengo, pra fecharmos a edição da 6, já estamos no tempo extra, já estamos nos acréscimos. Vamos lá. Flamengo, inclusive ontem o Vitor Sérgio Rodrigues ressaltou isso, concordo. O Flamengo tá jogando PQP, tá? O Flamengo vai chegar nas próximas semanas um time abaixo da rotação, um time enfraquecido. Ontem só não tomou uma sova feia do Fluminense, porque, assim, o Fluminense não conseguiu fazer os gols. Exatamente. O Flamengo erra na saída de bola, o Flamengo dá de presente duas Terceiro jogo oportunidades. que o Flamengo dá gol de churrasco para E adversário. ó, contra o Sport, assim, venceu o Sport mesmo com 2 jogadores a mais no segundo tempo e tal, conseguiu fazer o óbvio. Mas o Sport foi dono do jogo no primeiro tempo, tá? Por mais os desfalques e tal, mas a desatenção da linha defensiva do Flamengo é uma coisa que pode chamar muita atenção. E o campeonato, estando decidido ou não, vai interferir pra mim no jeito que os times chegam na grande decisão. Do Palmeiras, do Flamengo igual, hein? Os dois baixem a bola pra ir pra final da Libertadores. É engraçado que o Flamengo ele tem 2 grandes zagueiros. Os zagueiros do Flamengo são muito bons, de seleção. E outra curiosidade... Felicidade do Léo Ortiz, né? Sim. E outra curiosidade, Enio, é também o Felipe Luiz, assim como o Abel fez aqui, não poupou críticas pro time. Ele também vem pra coletiva, ele dá uma entrevista interessante também do ponto de vista... Ele é mais crítico até que o Abel. Exato. Era incômodo. Ele vem e critica, ou seja, isso mostra um raio-x aí, se a gente pegar, é um raio-x dos 2 técnicos preocupadíssimos tentando mexer com o brilho dos seus atletas, sabendo que eles estão no limite, obviamente, sabendo que o cansaço bateu, que a perna pesou, mas eles estão ali cutucando e aí, não estão rendendo, não sou eu. O time tá aí, tá montado. As oportunidades aparecem, eles que não estão concluindo. Eu vejo dessa forma, eu vejo os dois técnicos desesperados, buscando os seus atletas, buscando mexer com o brilho deles. E aí? E aí, pessoal? O que acontece? Né? A situação do campeonato tá cada vez mais complicada em cima também da tabela. Estão achando que tá tudo resolvido. Todo mundo acha que é o Cruzeiro. Não sei não. E aí, o Facinca, falando sobre o caso do Mengão, ontem, eu falei aqui, inclusive, na edição do meio-dia, tinha feito o jogo do Palmeiras, fui lá pegar meu cafezinho, olhei pro 1x0 pro Santos, falei, pô, tá errado o placar da Globo, né? A Globo sempre erra, a Record sempre acerta, aqui nunca tá errado. Daí eu fui lá, comecei a acompanhar o jogo do Flamengo e Fluminense, falei, pô, não é possível que o Flamengo deu 2 presentaços. E o tom do Felipe Luiz é muito pra... Gente, pô, vamos acordar, cara. O Flamengo conseguiu tomar, se não o mais, mas um dos 3... Mas por ser o Flamengo, que é um timaço... na tela, atualizada do esse Brasileirão, time do Flamengo tomar o gol que ele tomou ali com o Rossi, é o gol mais ridículo Esse do gol era pra campeonato. ter sido convertido pelo O Flamengo tomou o gol mais ridículo do campeonato por ser o Flamengo. Na brincadeira geral, é um dos mais ridículos, né? Mas por ser o Flamengo, quem tomou o gol? De qualquer forma é o mais ridículo. Nossa senhora. Isso é um golaço, né? É um golaço. Não, isso é obra-prima. Isso é obra-prima. É o gol mais bonito do campeonato também, hein? Ele recebe a bola atrasada, né? Ele consegue dominar e chutar. E é consciente, ele quis pôr a bola ali. É um dos mais, né? Porque você tem o gol de bicicleta do Vitor Roque e tal, enfim. Então um monte de gol bonito. Se agora, entrasse aquela bola de bicicleta do Alan, nós teríamos ali... um espetáculo. Agora, o Flamengo tomou o gol mais bizonho. Não, isso aí é ridículo, né? Isso aí é ridículo. Isso aí é um gol... Na Copa CESP não tem gol assim. Não tem, exatamente. Não tem, entendeu? Porque, cara, é o melhor time do continente, né?
o elenco fantástico. É no mínimo o segundo melhor do continente, né? Nesse ano. Exatamente. Sim, no mínimo segundo. E você toma um gol de um time de Copa Kaiser. Mas não tinha Aliás, tem na atenção. Copa Kaiser, aliás, na Várzea, o cara Na tomou CESP, o Enio foi muito feliz na CESP. O Flamengo contra o Racing, eu senti um time nervoso, pouco travado, inteligente. travado. Ele travado. joga bem os 30 primeiros minutos. Contra o Estudiantes também, volta Sim, um. Peraí, Pô, qual o jogo do Racing? Esse jogo tá do falando? Estudiantes foi ridículo, cara. Qual o jogo do Racing tá falando? Primeiro O jogo da volta, lá na volta, Argentina. não. Primeiro tempo muito bem o Flamengo, segundo tempo assustado, porque aí o Racing foi pra cima, mas ainda assim, eu vi um Racing tão Só um inoperante. minuto, o pênalti do Flamengo foi no deltoide também ou não? Não, foi pênalti, né, Bonito? Ah, o dele foi pênalti. Não, isso daí é... Mas não Vai- pega no mesmo... Ih! Pera aí, não, volta lá. Dá pra ter X1, hein? Aí. Tá falando dele, eu pensei que era do. Você tava falando do outro. Do Bruno Henrique. Isso aqui. Do René. É ombro? O que é? Essa imagem... eu- Dá uma aula Ó, de na anatomia. próxima... pra Isso, gente. essa daí, ó. Ó. E aí? É muito mais ombro do que o do Eu achei que Vitória? é igual também. Então não era pênalti. Então, tô falando. Esse O não. critério da arbitragem É igual em também. lance desse... É igual Pega também. pênalti. É igual também. É igual também. Se tiver uma câmera de frente pra tirar. Acho que não tem, acho que só, são peraí, só peraí. essas duas aí. Ó, Então, Mas nessa daí... Essa aí não, mostra por essa é muito igual. outra. É muito igual o lance do Por Palmeiras. essa é igual. Por essa é E igual. assim, Você tem o razão. bizarro é que aconteceu um lance no jogo anterior, né? Sim. O critério dos Exato. caras é tão Pedrão, tenta- bagunçado. Acabou de acontecer. Pedrão, dá a segunda imagem lá pra mim, por favor. Só pra eu. Vamos lá, no VAR do Link Sport Clube. Nosso É pra voltar, vamos voltar um Voltar pouquinho. um pouquinho. Ó, Só pra eu. ó, essa é a primeira imagem. Pra mim é É o inconclusivo. Thiagão Dá pra- carequinha chafado. Esse lance aí... Volta lá. Essa daí eu queria. A primeira imagem ela dá a impressão de um cotovelo. Pera aí. Cotovelo? Calma, na primeira. Ah, não é possível. Cara, Ah, não. ó. Não. Cotovelo, Facinho. Essa imagem não... Essa imagem... Cara, Mas esse é o melhor ângulo, esse é o melhor ângulo. Esses ângulos são malucos, eles dão várias impressões. Mas tá. falando O ângulo tá certo. maluco mesmo. Não, Você não, vê certo. cotovelo? O primeiro, lado, no gente. primeiro ângulo Era parece. esse café. Tá, aí. mas Calma, o primeiro ângulo dá a impressão daqui e no segundo dá a impressão. Mas o primeiro ângulo não é o melhor. Esse é o melhor ângulo, né? Esse ângulo é ruim. Ó. Esse ângulo é bem ruim. Agora, esse ângulo é o melhor. E esse ângulo, Esse bate no ombro. Eu acho que é muito mais ombro esse do que o do Vitória. pra mim o lance é igual. Pra mim o lance é bem... Eu acho que esse bem tá mais pra parecido. dentro aqui, É. ó. É que o jogador do Vitória abre demais o braço, Exato. né? Não, ele... Sim. Esse o corpo tá projetando pra frente, uma queda pra frente. O do Vitória é lateral aqui, ó, pra onde a bola tá Exatamente. indo, né? Na linha da bola, né? Os dois assumiram risco e, enfim, se for por esse segundo ângulo, eu não dou pênalti. Por esse Mas segundo enfim, eu acho que o ângulo. Flamengo Mas, por teve outro lado, pênalti, né? Mas um pênalti clamoroso, um pênalti. Inclusive, eu acho que eu mandei um ângulo diferente pro pessoal aí da E nossa... só não deram pênalti do Thiago Silva porque era o Thiago Silva. Porque pipocaram porque é o Thiago Silva. Inclusive, estão falando que o Thiago Silva tem mercado na Europa, né? Talvez ele volte. O Milan É mesmo? mostrou interesse pelo Thiago Silva. O interminável Thiago Silva. Grande Mas zagueiro, mas a não. partida de ontem revela alguns pontos muito negativos no Flamengo, deixa alguns caminhos bem abertos pro As laterais do Palmeiras Flamengo. e a falta do Pedro. Que hoje eu falei da falta do Pedro aqui na edição Exato. do meio-dia, Exato. Felipe Facincani e também o nosso João Delfino. E fui criticado por o homem do coque. Não foi criticado. Porque, Eu sou Lázaro. pô, eu acho que isso é uma cortina de fumaça, ele vai jogar a final. Eu garanto pra vocês que o Não, eu Pedro não vai acho. jogar a Eu só final. falei que eu só vou acreditar a hora que sair a escalação. O João tá comigo, é isso, João? Ou não? Ou tá balançando a cabeça? Aí- Cara, o que esse cara tá falando? Ah, não, pra mim tá fora. Pra mim, acho que tá fora. O pessoal começou a lembrar daquela história do Não, Felipão com o acha Arce, ou né? tem certeza, aí é que tá. Não, pra mim tenho certeza. Eu acho que tenho certeza que o Pedro não joga a final da Libertadores. Puxou do muro, hein? O João É. Delfino tava aqui no muro, puxou do Que muro. achar é o que eu acho também. Eu acho que tá Eu fora. tava mas vou esperar. balançando. Mas se for falando, eu acho que o Pedro realmente, eu vou falar aqui, eu tenho certeza que o Pedro não vai estar na final. E pra mim é um baita Concordo. ponto pro Palmeiras, que o Palmeiras tem um inferno astral quando o Pedro tá em campo. Exato. E o Flamengo não tem o homem mais inteligente do mundo, o jogador mais, assim, lúcido da história do futebol, que é o Gonçalo Plata, né? Que ele não pode ver uma possibilidade de ser expulso, ele é expulso. Exato. O Bruno Henrique vai ser o centroavante? Ou vai ser o Juninho? Provável, não. O Juninho Xexé não tem a menor condição. Não. O Xexé Foi, não. pô. Impossível, Juninho é impossível. Ah, o Não, eu acho Juninho que assim, fez o gol de pubis contra o esporte. Eu sei.
Não, que eu fiz o gestual, Eu posso rir? mas eu não posso fazer o gestual aqui no ar, senão a emissora... Qual é o gestual? Do Juninho? Do Juninho. Quando eu sinto, não pode, mas quando eu xixé. sinto saudades, Na verdade é eu um dou risada. W, né? Quase um W. Quando eu sinto saudades, eu dou risada. É uma reação do meu corpo. Ô, Enio, eu acho que o Pedro, dentre os 22, independente dos 22 que estarão em campo, ele seria o mais decisivo. Ele é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. Então, assim, é um ganho absurdo pro Palmeiras. Uma perda enorme E pro o Bruno Henrique falou Flamengo. que não vai jogar como centroavante não, hein? E vai lembrar o seguinte, tá? Em 2021, o Flamengo chega à decisão da Libertadores com 2 problemas. Era o Arrascaeta muito mal fisicamente, Isso, tava lesionado, voltando. né? E o Bruno Henrique também. Tava legal. Verdade. E foram 2 peças que fizeram muita diferença positiva pro Palmeiras. Né? O Arrascaeta não jogou bem a final, o Bruno Henrique tampouco, ele foi do lado pelo mais. Mesmo assim, o Arrascaeta ainda leva perigo, né? Não é porque ele é muito acima da Fora de média. série, Ele é um fora de série. Ele é um extra série aqui pro Brasil. Agora ele vai estar sozinho. Porque neste Flamengo, o elo... Porque naquele Flamengo, o Arrascaeta ele tinha o Bruno e ele tinha o Gabriel. E o Everton Ribeiro. Tá? Então ele tinha 3 válvulas de escape para armar o time. Sim. Dessa vez ele tá sozinho. Ele tem o Jorginho apoiando, né? O Jorginho É vem outra fora. posição. Mas o Jorginho vem. O Jorginho ele vem, que beleza. Como segundo volante. Então o Jorginho não vai jogar aqui como meia. Né? O Jorginho não joga como meia. Então o Arrascaeta vai ter a melhoria da saída de bola pra ele. Só que daqui pra frente, ele praticamente tá sozinho. Porque o cara que era a válvula dele, o conjunto, tanto é que são 50% dos gols do Flamengo na temporada saem dos 2, é o Pedro, está fora. E o Pedro tem quase 50% de gols no Flamengo. Jogos e gols, Sim. chega próximo. Não, né? é um negócio absurdo. bizarro, é São bizarro. 186 gols. O Bruno Henrique, ele não joga de costas. Então, naturalmente, o Arrascaeta vai ter uma falta de referência aqui na frente. Porque o Bruno vai atacar esse espaço. Ele não sabe jogar de costas, então é uma vantagem pro Palmeiras. O Samuel Lino, ele não é o Bruno Henrique daquele de 2019-20. Não é, nem a longe pau. disso. Longe disso, tá? Se jogar aqui na direita o Luiz Araújo, é um bom jogador, é perigoso, chuta bem de fora da área, É outro nível de jogador, né? mas ele é menos inteligente do que o Everton Ribeiro. Então, o Arrascaeta, ele tá meio que isolado pra esse jogo. Ele é mais previsível do que o Everton Ribeiro. O Luiz Araújo. Bem mais. Bem mais previsível. Bem mais, Ele porque o é Everton mais Ribeiro é meia, limitado, né? Mais né? fácil Bem pra mais. achar a marcação. Bem mais. Então, Delfino, olha só. Se o Palmeiras designar um jogador pra anular o Arrascaeta, o Flamengo vai ter muita dificuldade pra andar e tentar fazer com que essa bola chegue ao ataque pra ter um pivô pra receber, porque como o Bruno Henrique não joga de costas, o Cheché não tem condição e aí o Pedro tá fora, a situação do Flamengo ela fica um xadrez aí pra essa decisão contra o Palmeiras. Fala, João. Cara, é o grande reforço do Palmeiras para essa final da Libertadores acaba sendo essa lesão do Pedro, né? É o jogador que mais sofre, que o Palmeiras mais sofre na mão, né? O Enio bem disse assim, inferno astral, né? Gostei do termo, porque toda vez que o Pedro tá em campo contra o Palmeiras, contra muitos times, né? Mas principalmente aí contra o Palmeiras, o Pedro sempre crava. E acho que vai ser essa grande dificuldade mesmo do Felipe Luiz, né? Porque não é só aquele cara, né, que vai faltar referência dentro da área, né? Pra bola chegar e ele fazer o gol, que o Pedro é o melhor do Brasil nesse sentido. Mas esse jogar de costas, que a gente traz esse último Palmeiras e Flamengo, né? O que o Pedro faz, achando passe pro Arrascaeta. Então, essa ausência do Pedro, né? Eu acho que a torcida do Palmeiras ontem, alguns palmeirenses que eu conheço aí comemoraram, né? Coitado, né? Do Pedro, né? Comemorar uma lesão, né? Mas nesse momento, comemoraram muito essa ausência do Pedro. Até porque, né, muita gente já falava sobre, e eu acho que é por causa disso que veio um pouco essa questão do será que não joga, será que é uma cortina de fumaça? Porque já vinha essa questão de talvez o Pedro não jogar, ou se jogar sem ritmo por conta da lesão do antebraço. De repente aparece o Pedro, que a gente mal sabia que estava treinando tanto ali com bola, com uma lesão muscular, acho que é por isso que veio essa teoria da conspiração. Mas sem dúvida talvez seja o principal, o jogador que o Felipe Luiz menos gostaria de perder para essa final. Claro que o Arrascaeta tem muitos gols, faz uma temporada brilhante, mas vamos juntar com o Arrascaeta para não ser injusto, vai. Os 2 jogadores que o Felipe Luiz menos queria perder, isso com certeza. Mas na visão de muita gente, acho que
até pelo retrospecto contra o Palmeiras, talvez o Pedro fosse o imperdível para essa final, e o Flamengo vai ter muita dificuldade, e o Abel Ferreira, que talvez já estava estruturando um time com a presença do Pedro, também vai ter que começar a pensar de outra forma, né? E não que só porque talvez fique menos difícil que ele não tem que pensar, ele talvez estivesse pensando no Palmeiras para parar o Pedro, e agora ele pode de repente pensar em uma outra estratégia, né? Tem uma força da natureza que é quase imparável, viu, o Marcos Costa? Que beleza. Ó, você ouviu, hein? Apita o árbitro. Não, só mais uma coisa. Não, peraí. Fim de papo na edição das 6. João Delfino, beijo no seu coração, amigo. Você vai estar aqui semana que vem narrando jogos do Campeonato Egípcio, eu vou estar acompanhando. Deixa aí as suas redes sociais, pessoal, te achar também nas redes. Valeu demais, amigo. Até a próxima. Obrigado, Enio, pelo convite. Valeu ao Facincani, ao Costa também, valeu. todo mundo aqui no Link Sport Clube. Valeu. @joãovictor.delfino. Semana que vem tô aí com muito prazer para narrar o campeonato egípcio aí no Link Sport Clube. Abraço. Tá certo, esse é o nosso João Delfino. Marcos Costa, você sabe, né, amigo? Você é Obrigado, danado. Deixa suas redes sociais mais uma vez. Esteve aqui na edição do Meio Dia em Mim, agora também na edição da 6. Tá trabalhando pouco. Eu acho que a gente tem que trazer o Marcos Costa outras vezes. Feriado, hein? Marcos... Feriado é dobrado. E não me trouxeram um café. Ó o Pimenta aí, vacilando comigo. Já tomou café Arroba com Marcos pimenta? Costa. Bom. Ah, é bom. Obrigado. Mandar um abraço pro Delfino, Facinca, Enio, valeu. Valeu demais, meu caro Felipe Pacincani. Amanhã estamos aqui de volta, firmes e fortes. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, é isso. Amanhã eu vou falar muito sobre o Flamengo. Sei que você gosta de falar do Flamengo. Vamos. Ó, Fala o que você quiser muito que eu obrigado falo. pela sua audiência. Nós voltamos amanhã em 2 edições, hein? Aqui no Link Sport Clube, o canal dos Flamengo, da campeões. Xexé, do... Calma lá, hein? Oi.